E aí, pessoal, aqui é a Caroline, graduanda em Engenharia em Controle e Automação. Esse aqui é o meu projeto da disciplina de microcontroladores. A gente está utilizando um ESP32 e comunicação MQTT. Então, basicamente, esse projeto aqui, a gente tem um sensor LDR, 3 resistores de 1K1 e 2 LEDs. A gente vai trabalhar com o protocolo MQTT. Inicialmente, o nosso ESP ele vai se comunicar com ele. A gente vai estar utilizando o Eclipse Mosquito, que é um broker MQTT de código aberto, que vai estar atuando como um servidor para esse protocolo de mensagens. Aqui a gente vê que no gráfico o sensor ele pode ir de 0 a 4095, que é a leitura do conversor analógico do próprio ESP32, que tem a resolução padrão de 12 bits. Aqui a gente tem a leitura em tempo real, que está feita sendo no nosso sensor. E esse gráfico aqui ele foi desenvolvido em Python. A gente nota também que a gente tem 2 dados aqui, um de interpolação e o outro de dados brutos. Esses pontinhos aqui se referem aos dados brutos, que é a leitura original que está sendo feita do nosso sensor. Mas como eu queria uma curva mais suave, um desenho mais suave no gráfico, eu utilizei interpolação. Então, agora aqui a gente vai fazer o teste com pouca luz e com uma lanterna para ver como é que é plotado esse desenho aqui no nosso gráfico. Então, aqui com pouca luminosidade, ele tem que acender o LED azul. Aqui o LED azul acendendo. E agora eu vou fazer o teste com a lanterna. Esse ficou o desenho do gráfico em tempo real. Inicialmente eu trouxe duas bibliotecas, Wi-Fi.h, que vai trazer as ferramentas do ESP para conseguir fazer a conexão via Wi-Fi. Tem também esse pub/subclient.h, que vai trazer as regras do protocolo MQTT, que no caso é publicar e subscrever. Aqui é a definição dos pinos. Aqui o nome e a senha da rede que a gente vai usar. Esse aqui, esse P aqui, ele tem que ser o endereço do computador onde o mosquito está rodando. Já que a gente tem os nossos objetos globais, aqui ele vai criar, no caso, um meio de comunicação. E aqui ele vai pegar esse meio de comunicação e vai começar a conversar com o MQTT. Nessa função conecta Wi-Fi, ele vai tentar conectar o ESP ao roteador da sua casa. Ou no caso, qualquer roteador que você estiver usando para fazer essa conexão. Aqui, nesse Wi-Fi.begin, ele vai enviar o nome da rede e a senha para o roteador. E nesse while aqui, enquanto o status não for conectado, o código ele vai ficar preso aqui. Ele vai começar a imprimir vários pontinhos na tela a cada 500 milissegundos para saber que ele ainda está tentando fazer essa conexão e que ele não travou. Ele só vai sair disso aqui quando imprimir o Wi-Fi conectado. Quando der certo, ele vai imprimir o Wi-Fi conectado. Na função conecta MQTT, nessa verificação aqui do while, se não tiver conectado no servidor do MQTT, ele vai entrar em loop para tentar conectar. Ele vai tentar logar no servidor que está identificado como ESP32 LDR. E se der certo, ele vai imprimir conectado, né? Aqui. Se der errado, ele vai imprimir que falhou e vai imprimir o código de erro. Então, dessa forma, fica mais fácil a gente saber se é a senha que está errada ou é o servidor que está fora do ar. Esse void setup ele vai rodar só uma vez. Aqui o serial begin que vai ligar a comunicação com o computador pelo cabo USB. E aqui é onde a gente definiu os pinos e o modo dele. No caso aqui a gente definiu como saída. Na função aqui, nessa parte aqui do conecta Wi-Fi, ele vai chamar a função que a gente criou lá em cima para garantir que a gente tem internet antes de conectar. E logo aqui ele vai dizer ao MQTT onde que está o servidor, no caso que é o IP,
e a porta 1883, mas ele ainda não vai conectar. Ele vai conectar aqui no Void Loop. Então, aqui ele vai rodar várias vezes. Inicialmente aqui, antes de fazer qualquer coisa, ele vai checar se ele caiu do servidor. Se sim, ele vai chamar essa função e vai tentar se reconectar de novo. Novamente, no caso. Aqui no Client Loop, ele vai processar a mensagem que chega nele e vai enviar um sinal também para o servidor. Sem isso aqui, a conexão ela vai ficar caindo. Aqui é onde a gente faz a leitura do nosso sensor. Ele vai fazer a leitura e vai transformar num número de 0 a 4095. Aqui nessa parte é onde a gente se prepara para poder enviar para o MQTT. Primeiro a gente cria uma caixa de texto aqui e vai transformar um número inteiro e vai guardar nessa caixa de texto, porque o MQTT ele prefere enviar em texto.